Olha só, homem não tem que ser bonito, não. Homem tem que ser útil. Isso é uma coisa que você pode reparar com base ao seu redor. Olha, por exemplo, não sei se você mora num bairro rico ou num bairro pobre, tá? Mas vou dizer de acordo com a minha realidade. Aqui onde eu moro é um bairro de classe média, média alta. Eu moro em Águas Claras, no Distrito Federal. Brasília, né? Todo mundo fala que é Brasília, mas não é Brasília, é Águas Claras. Você que mora em Brasília já deve saber, já deve conhecer. É um bairro onde as pessoas moram, grande maioria, são classe média alta. Então aqui tem apartamentos de 250 mil e tem apartamentos que custam aí seus 12 milhões. Então é esse nível de pessoas que moram aqui, esse nível de grana, vamos dizer assim. E o que tem a ver o fato que eu falei aqui sobre o homem não ter que ser bonito, mas sim o homem ter que ser útil? Porque vai depender exatamente do nível social desse homem, do nível social, do ambiente social que ele está inserido. Porque tudo vai depender da condição monetária. Vamos lá. O que é um homem bonito? Um homem bonito é aquele cara que, aonde ele passa, ele chama atenção. Aquele homem que uma mulher bate o olho, ela fica apaixonada. Aquele homem que, cara, sei lá, tá todo mundo dentro da academia. Vamos pegar aqui. Imagina que tá todo mundo dentro da academia. Dentro da academia de musculação, você não tem como saber quem tem dinheiro e quem não tem. Ah, mas tem o cara que tá usando roupa X, o cara que tá usando tênis X. Tá, beleza, mas a maioria das pessoas não consegue identificar dentro da academia de musculação o cara que é milionário e o cara que não é. Entendeu? Não tem como identificar. Mas a gente tem como saber o cara que é bonito e o cara que não é bonito, pô. Por exemplo, lá dentro da academia você olha, sempre tem aqueles caras que eles entram na academia, onde eles estão, sempre tem uma mulher treinando do lado. Sempre tem uma mulher ali treinando perto, a mulher olha ali discretamente pro cara. É um cara bonito. Isso é um homem bonito, pô. E existem homens bonitos e existem homens muito feios, todo mundo sabe disso. Isso é uma coisa básica. Esse cara na igreja, ele vai ser aquele cara que todas as meninas, assim que ele entra na igreja, as meninas vão querer casar com ele, vão querer namorar com ele. É o cara que na escola todas as meninas gostavam. Esse é o cara bonito. Você entende o que é um homem bonito. Agora, o que é um homem útil? Cara, um homem útil, ele tem algumas interpretações. Eu vou te dar a minha e a interpretação que eu mais vejo boa parte das pessoas entenderem. O homem útil é aquele homem que ele vai ter a capacidade de prover. Então, o que é a capacidade de prover? Colocar comida em casa, ter dignidade, conseguir pagar um restaurante de vez em quando, conseguir morar sem dificuldade financeira, vai no mercado, no supermercado e compra tudo do bom e do melhor. É aquele cara que quando, sei lá, estraga a torneira da pia da cozinha, o cara, ele arruma na hora. É aquele cara que a esposa tá precisando de alguma ajuda em casa, com os filhos, ou uma ajuda para cuidar do cachorro, levar o cachorro para passear. A esposa precisa que o cara ajude ela a pintar a unha, sei lá, cara, o cara é útil, entende? O cara é útil. Ele é útil tanto dentro de casa quanto na sociedade. E tem um a mais, tem um adicional agora. Um homem útil é um homem que consegue defender a própria família. Ou seja, geralmente o homem que consegue defender a própria família fisicamente, ele não vai ser um cara gordo. Ou se ele for um cara gordo, ele vai ser um cara gordo forte, treinado, tá? Então você vê muitos exemplos disso por aí, caras que às vezes são uns caras que têm uma barriguinha ali, não são tão fortes fisicamente, o corpo não é tão legal, mas o cara tem uma capacidade física absurda, sensacional. Isso é um homem útil, tá? Um homem que ele vai servir. Ele nasceu para servir, entende? Não sei se você está compreendendo o que eu estou querendo falar aqui. Talvez esse assunto seja um pouco profundo para muitas pessoas, mas até o final desse vídeo eu tenho certeza que você vai entender. Agora vamos lá. Por que dessa frase? Um homem não precisa ser bonito, mas ele precisa ser útil. Cara, vamos ser sincero aqui. Todo mundo aqui,
todo mundo que tá me assistindo, pelo menos eu acho que a maioria de vocês, eu pelo menos sou assim, muitas das coisas que eu faço na minha vida, ou que eu já fiz na minha vida, foi por causa de mulher. Antes, quando eu era solteiro, eu treinava, eu me cuidava, eu ganhava dinheiro, eu estudava linguagem corporal, eu tentava me vestir bem, tentava usar bons perfumes por conta de mulher. E não é para pegar a mulher, mas é para achar ou encontrar uma esposa. E foi o que aconteceu. Com 22 anos, 23 anos, eu encontrei uma mulher. Aos 25 eu casei e fui pai depois. Então, para mim funcionou. Boa parte dos homens, boa parte das coisas que esses homens fazem é por conta de mulher. Seja para ter um relacionamento casual, para poder sair, dar uma gozada, né? Depois ir embora e nunca mais ver aquela mulher na vida, ou seja, para realmente construir família, encontrar uma boa esposa para poder construir família. E eu vou dizer que para 95% da população, inclusive para mim, ser bonito não foi o mais importante. O importante foi ser útil. E você vai entender. Vamos lá. Para pensar um pouquinho. Hoje, o Brasil é um país pobre. Apenas 5% da população ganha acima de 5 salários mínimos. Ou seja, apenas 5% de 200 milhões de pessoas ganham acima de 6 mil reais, o que é muito pouco. Cara, 6 mil reais, sinceramente, eu não sei quanto que você ganha. Mas pelo menos aqui em Brasília, na cidade onde eu moro, 6 mil reais você paga o aluguel, a conta de condomínio e a conta de energia. Acabou. Você não, o dinheiro acabou por aí. Por experiência própria. Eu morava num apartamento aqui do lado, onde eu moro hoje, onde eu pagava literalmente 6 mil reais de aluguel. Então, 6 mil reais hoje para uma cidade boa, uma cidade que não é uma cidade perigosa, onde você não vai ter apuros, você não vai sofrer violências com tanta frequência quanto uma cidade perigosa, uma periferia. 6 mil reais é pouco dinheiro, infelizmente. Isso é triste. Isso é muito triste. Quando eu era criança, meu sonho era ganhar 6 mil reais por mês. Hoje, 6 mil reais, infelizmente, não paga nada. Então, assim, 5% da população ganha acima de 5 mil reais, de 6 mil reais. Então, 95% da população é pobre. 95% da população é pobre. Quando a população é muito pobre, quando a gente está falando de problemas financeiros, quando há escassez, a beleza ela vira supérfluo. Um rosto bonito, um corpo bonito se torna algo secundário. Não é a primeira coisa que as pessoas vão buscar, porque nós somos pessoas que nós sobrevivemos primeiro para depois nós vivermos. Então, primeiro a gente come, a gente dorme, a gente tem um teto, a gente tem água sanitária, tem, tem coisas limpas, né? Tem um local limpo para a gente morar, tem água potável para a gente beber. Depois a gente vai pensar na estética, depois a gente vai pensar em decorar uma casa com, sei lá, com um LED, colocar uma torneira cara, uma torneira bonita, um piso bonito, luzes bonitas, uma mesa, enfim. Quando a pessoa é muito pobre, quando a população é muito pobre, a estética se torna uma coisa secundária. Se você for em qualquer favela, qualquer periferia da vida, você vai ver isso. A maioria das casas não tem reboco na parede. Por quê? O que importa é você ter um teto para você poder dormir, para você não tomar chuva no rosto enquanto você estiver dormindo, não ter frio, não passar tanto calor, você poder dormir, acordar, comer e ir trabalhar. Isso é o básico. É o básico do básico do básico para você não morrer, não morar na rua, não ser um mendigo. A maioria da população mora nestes locais. Aí que tá. Então você percebe que uma mulher que é pobre, a mulher pode ser uma mulher linda, maravilhosa, igual eu já vi inúmeros casos por aí, você provavelmente já viu também. A mulher pode ser linda,
Se ela mora num local onde ela não tem perspectiva de sair dali, ou ela não é uma mulher que conseguiu ter um bom emprego, fazer uma faculdade, conseguiu alavancar além daquele nível de vida que os pais dela forneceram para ela vai procurar um homem que vai ser útil. Ela não vai procurar um homem bonito. E cara, se você entrar hoje no TikTok, você vai ver vários exemplos assim. De vez em quando eu entro no TikTok, que eu gosto de ver as tendências, o que, que a galera tá gravando para eu poder fazer, postar lá no meu TikTok, postar no meu Instagram, porque eu ganho dinheiro com a internet, vocês devem provavelmente saber disso. Eu vendo infoprodutos, eu vendo mentoria, treinamentos, é assim que eu ganho a minha vida há 10 anos, tá? Então, eu sempre tô ali olhando as tendências da internet para eu poder fazer e garantir o meu. Normal, nada demais. Todo mundo tem que sobreviver e pagar a conta. Essa é a minha forma de ganhar dinheiro, tá? E aí eu tava no TikTok, e aí eu tava rolando ali, sempre aparece vídeo de jiu-jitsu, corrida, David Goggins, ah, ah, coisas com aquela estética mais obscura, mais dark, né? Aquela coisa mais motivacional, é o tipo de conteúdo que aparece pra mim. Mas o TikTok, ele sempre lança outros tipos de conteúdo pra ver se você cai na rede ali. E começou a aparecer pra mim vários tipos de vídeos de, cara, inúmeros tipos de vídeo de inúmeros temas. E apareceu um vídeo específico de uma moça que ela tava ligando o fogão da cozinha dela, uma cozinha bem simples, aqueles fogões antigos, sabe? Que a nossa avó utilizava, de 1980. Aí o botijãozinho de gás, aí na legenda assim: toda vez que eu ligo meu fogão para fazer comida, ele explode primeiro para depois eu conseguir utilizar. Aí eu olhei aquele título e falei assim: deixa eu ver o que tá acontecendo. E cara, era uma menina bonita, com corpo bonito pra caramba, ligando o fogão. Aí o fogão estourava, jogava fogo para todo lado, em questão de milésimos de segundo. Aí pronto, funcionava normalmente. Aí eu falei assim, caramba, que menina bonita. Só que lugar pobre, que situação é essa? Aí eu fui olhar os comentários. Aí a galera falando, nossa, arruma isso daí. Ah, seu marido devia gastar dinheiro arrumando isso, que vergonha, não sei o. Cara, um monte de comentário, positivo, negativo. E por que que eu tô falando isso? Eu cliquei no perfil da menina pra ver, tipo assim, cara, deixa eu ver quem que é essa mulher aqui, quem que é essa menina e quem que é o marido dela, bicho. Deixa eu dar uma olhada. Aí eu fui olhar o perfil, aí tinha vídeo dela e do marido. Cara, o cara era feio. Eles nitidamente eram pessoas pobres. Não sei quanto ganha, não faço ideia, mas era uma casa muito simples. Eles eram pessoas simples. O cara era feio, mas a menina era muito bonita. Se essa menina morasse na minha cidade aqui, em Águas Claras, provavelmente seria uma menina que teria uns 10 mil seguidores no mínimo no Instagram, estaria namorando com algum cara dono de empresa ou filho de algum herdeiro aí, que tira seus pelo menos 100 mil por mês. Esse nível de mulher. A menina era bonita sim. Aí eu olhei assim, eu falei, cara, eu vou ter que fazer um vídeo sobre isso. Porque não foi a primeira vez que eu vi isso. No meu dia a dia, na minha vida inteira, eu observei inúmeros exemplos como esse. Da mulher que ela é extremamente bonita, extremamente visada, e não é só bonita de rosto, é bonita de corpo. Mulher que malha, mulher que tem um corpo bonito de academia, mulher que é feminina, que cuida da casa, mas casou com um cara feio e que aparentemente não tem tanto dinheiro. E aí? Aonde que entra aquele argumento de que mulher só pensa em dinheiro, a mulher sempre vai querer casar com um cara rico, ou se você não for bonito, não sobra nada pra você, não sobra nada pro Betinha. Cara, eu concordo com essas afirmações, mas eu concordo dependendo do contexto da situação. Nesse caso, por exemplo, o cara era feio e não era rico. E aí, meu brother? Qual que é a explicação pra isso? A gente vai descobrir ela agora. Olha só. Esse cara, provavelmente ele era um cara útil. Provavelmente ele era o melhor partido que tinha ao alcance dessa menina. Porque, pelo fato dela ter crescido, talvez, eu não sei, numa periferia, num lugar muito pobre, a maioria dos caras eram. Cara, sinto muito, a maioria dos caras iam pro crime ou viravam
faria alguma profissão que ganhasse muito pouco, que não desse uma qualidade de vida nem para ele sozinho, imagina para 2 pessoas. Então, no fim das contas, essa menina optou por deixar a estética, a beleza de lado e encontrar um marido útil, um cara que vai prover para ela, ela não vai passar fome. Beleza, o fogão tava quase explodindo, mas tem comida em casa. Ela consegue ficar em casa, gravar vídeo pro TikTok para postar, para poder ter uma fonte de renda. Ela consegue limpar a casa, não precisa se preocupar em colocar dinheiro em casa, o marido coloca dinheiro em casa, então é uma mulher muito mais feminina, que tem tempo para se cuidar, tem tempo para ir para academia, que era o caso dessa moça do vídeo. Ela escolheu um cara útil, um cara que fornecia segurança para ela, fornecia ali o cinema no final de semana, um sushi ali de vez em quando. Não era luxo, não tinha luxo, mas tinha dignidade. Tinha o mínimo possível para poder viver sem ter aquele desconforto de ser muito pobre, de não ter comida na geladeira e tudo mais. Então, quando a gente fala de pessoas de baixa renda, o que é 95% da população brasileira, a gente está falando que essas mulheres, elas deixam a estética de lado para se casar ou se relacionar com homens que são úteis na sociedade. O homem que ele vai prover, ele vai proteger e ele vai ser um homem que vai servir as pessoas. Entende? Tá dando para entender isso? Eu espero que esteja dando. Eu espero que isso aqui não esteja chato pra caramba para assistir, porque esse é um tema que eu queria já abordar já tinha um tempo, mas eu não sei exatamente se esse vídeo tá sendo claro ou não, porque tem muita gente que acaba achando o vídeo meio confuso. Eu tô tentando fazer o raciocínio de uma forma bem detalhada para a gente poder não atropelar as coisas aqui, ok? Então aguenta essa onda aí. Me ajuda aí, pô. Vamos lá. Agora, quando a gente fala de pessoas de renda maior, aí, amigo, a coisa muda de figura. Aí a coisa muda de figura. Então, vamos recapitular aqui. Sim, para mulheres pobres, mulheres de baixa renda, vale mais você ter dinheiro do que você ser bonito. Isso é uma realidade. Tava ontem no shopping com meu filho brincando, minha esposa tava em casa estudando. Em casa não, ela tava no curso estudando. E aí eu saí com meu filho pro shopping para ele poder brincar, andar de velotrol, tem um parquinho dentro do shopping. E aí eu tava lá sentado observando ele brincar e tinha uns pais lá em volta também, mães e pais que ficam ali com seus filhos brincando também. E aí eu vi de longe um casal chegando, um cara bem gordo assim, gordo, meio velho, meio cara de caipira, com uma mulher muito bonita, cara. A mulher é muito bonita. Eu observei assim, eu falei, caramba, essa mulher é muito bonita pra esse cara, não faz sentido. Aí eu observei o jeito deles, o estilo, a forma de falar, a forma de se portar, eu percebi. Aquele cara era fazendeiro. A mulher era da roça. Pelo jeito dela de falar, o jeito dela de se portar, por mais que ela fosse uma mulher bonita, que aparentemente era, a gente já acaba comparando ou relacionando, né, mulher bonita com mulher rica, o que não é verdade, mas eu olhei para a mulher e eu percebi que ela era uma mulher que veio de uma família simples, de uma periferia ou de uma cidade muito pequena, por conta do tipo de roupa que ela estava usando, da forma que ela se portava, mas era uma mulher muito bonita, muito bonita. Tanto que eu olhei assim, eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Mas não, não tinha nada errado. A questão é, o cara provavelmente é um fazendeiro, ganhou muito dinheiro e ele quis arrumar uma mulher melhor. Tá errado? Claro que não. A mulher provavelmente veio de uma situação de vida precária, mas ela entre as irmãs ele devia ser a mais bonita. Aí o cara olhou e falou: "Eu vou resgatar essa mulher, porque é o tipo de mulher que aceitaria se casar comigo, não me rejeitaria, e eu vou ter uma mulher bonita, uma mulher que vai me servir em casa, uma mulher que vai gostar de mim, vai me amar desse jeito, mesmo sendo feio. Eu vou receber um amor verdadeiro dela e tá tudo certo." E aí vão ter muitas pessoas que vão falar assim: "Ah, mas quando aparecer o chadzão, o homem gostosão, essa mulher vai trair o cara." Não, meu brother, sabe por quê? Porque um homem muito bonito, um homem muito rico, geralmente ele não olha para esse tipo de mulher. Um homem que ele é muito rico, um homem de alto valor, que as pessoas falam, que eu acho esse termo uma besteira do caramba,
mas é assim que o pessoal tá falando hoje em dia. Mas homens de alto padrão, homens que são muito bonitos, muito ricos, já vieram de um contexto muito melhor, geralmente eles sabem reconhecer uma mulher que veio desse lugar. Eles sabem reconhecer uma mulher que é pobre, uma mulher que não sabe se portar, uma mulher que não tem uma elegância, que não sabe se vestir muito bem, uma mulher meio matuta. Eles sabem reconhecer. Homens sabem reconhecer. E geralmente esses caras, eles não vão querer se relacionar com esse tipo de mulher. Entende? Pode haver sim casos onde o cara é muito piranhudo e vai lá e dá uns pega na mulher do cara. Pode acontecer. Mas quem te garante que essa mulher vai ser infiel o suficiente para poder trair o marido dela? Sabendo que ela tem comida, que ela tem uma casa boa, tem um bom carro, o cara ama ela, faz de tudo por ela vai ter paz o resto da vida. Então tem mulheres que simplesmente não traem os maridos. E na verdade isso é a maioria dos casos, tá? Porque aqui na internet tem uma onda de homens vindo aqui pra internet pra poder falar mal de mulher, porque mulher trai, a mulher sempre vai buscar o cara melhor e tudo mais. Cara, mas vocês esquecem que na história inteira da humanidade, os que mais traem são os homens, meu brother. Vai num hospital, vai num postinho de saúde e pergunta quantas mulheres que não chegam lá pra poder fazer exame, mulher tá passando mal, tá com uma dor, tá com não sei o quê, aí descobre que ela tá com uma doença sexualmente transmissível. Só que essa mulher não tá transando com ninguém fora o marido dela. Então quem é que trouxe a doença pra dentro de casa? Foi o cara. Então para um pouco de olhar pra internet, para os casos que você vê, os relatos dos homens na internet, e vai pra vida real, vai pro mundo real. Visita uma clínica, um posto de saúde, visita uma delegacia e vai ver os casos. Quantos homens que fazem um monte de besteira contra as mulheres e quantas mulheres que fazem o contrário. Sim, a lei, o Estado, o governo é mais a favor das mulheres do que dos homens. Se a mulher quiser te ferrar, ela vai te ferrar e não tem o que você fazer. A lei é 100% a favor das mulheres e 100% contra os homens. E isso a gente não tem o que falar. Mas é muita burrice ou hipocrisia você vir falar que as mulheres traem mais ou que mulher, não sei o que, cara. Viva no mundo real. O que você vê aqui na internet, conteúdo Red Pill, Black Pill, essas coisas, toma muito cuidado com isso, tá? Não tô falando que tá errado, mas toma cuidado com o que você assiste. Vamos voltar aqui. Eu tava falando dessa mulher, desse cara, né? O cara que é feio e a mulher é muito bonita. Então eu observei isso. Dá pra saber quando a mulher ela vem de uma origem humilde. Dá pra saber pelo jeito dela, pelo jeito de se portar, as roupas que ela veste. Geralmente mulheres que crescerem numa classe social maior, melhor, são mulheres que se vestem com roupas menos chamativas, elas não gostam tanto de chamar atenção, elas usam roupas mais largas, são mulheres mais magras, são mulheres que elas prezam por chamar menos atenção de forma geral. Usam roupas menos coloridas, sem estampa, o cabelo tá escovado de uma forma que não é tão chamativa, não é tão caricato. Geralmente essas mulheres não vão usar maquiagens muito fortes, não vão usar joias muito chamativas, não vão usar salto alto em locais onde ela tá ali com a criança dela para brincar. É muito raro isso acontecer, tá? Isso é uma coisa que eu sei porque eu já tive nos dois lados. Eu cresci pobre e eu fui para um nível de vida muito acima do que eu era quando eu era criança. Eu não sou rico, mas eu vivo cercado de pessoas que têm muito dinheiro, entende? Então eu consigo reconhecer quando a mulher é pobre, quando a mulher tem dinheiro, quando ela ganhou dinheiro ao longo da vida, ela ficou rica, ela era pobre e ficou rica, e quando ela nasceu num berço rico. A diferença é muito nítida para mim. Essa mulher no shopping, ela não era uma mulher que nasceu rica. Ela provavelmente foi uma mulher que foi resgatada pelo marido. E aí, isso é muito bom, na verdade. Isso é uma coisa boa. Se você parar para pensar, isso é maravilhoso. Por quê? Vamos lá. 95% dos homens da população brasileira é pobre. E os homens, geralmente os homens pobres, eles vão ser homens feios, porque eles não vão se preocupar com a aparência, eles vão se preocupar em ganhar dinheiro e não passar fome. A preocupação do homem não vai ser, o tênis que eu tô vestindo está combinando com a calça. Minha calça está combinando com a camiseta tá velha. Cara, que se ferre, meu irmão. O cara não tá nem aí pra isso não, meu brother. O cara tem coisa muito mais importante pra poder procurar na vida. Então esse cara ele não vai ser bonito. Por mais que ele nasceu bonito, mas ele não vai permanecer bonito. O cara vai estar mal cuidado.
o cabelo não vai estar bom, o cara vai estar com o rosto todo zoado, vai estar envelhecido, o corpo do cara não vai estar lá essas coisas, entende? Porque a preocupação do cara é sobreviver, não é estética. E com isso, o que que o cara ganha? Ele ganha no fator o quê? Se a estética é algo secundário, então para eu poder casar, eu não preciso ser bonito. É simples. 95% da população é pobre, ou seja, essas mulheres todas que tem nesses 95% da população, os 5% dos homens que têm dinheiro, eles não vão querer casar com essas mulheres. Vão ter uma ou outra que vão se casar, o cara vai lá, tá ali, foi no McDonald's comer um lanche, aí encontrou a mulher lá trabalhando no McDonald's e resgatou ela da pobreza e casou com ela. Cara, isso acontece, mas é raro, entende? É um caso ou outro que acontece. Então o que que eu estou querendo dizer? Essa mulher, ela vai ter que se casar. Ela vai se casar, meu irmão. Mulher quer ter filho, quer casar. Ela não quer ficar pra titia. Nenhuma mulher quer. Então ela vai arranjar um homem no meio desses 95%. E esses caras vão ser caras que não vão ter dinheiro. E não vão ser caras bonitos. Eles vão ter que ser úteis. E quando eu falo não ter dinheiro, eu não tô falando que o cara vai ser pobre, que não vai ter onde cair morto, que não vai ter comida na geladeira. Não, eu tô falando do cara que ele é minimamente, ele tem o mínimo de dinheiro para poder ter uma vida digna, que é ter comida na geladeira, ter um carro na garagem ali, conseguir, né, ter um teto, conseguir pagar um teto para ele não morar na casa da mãe e pelo menos sair uma vez por mês, pelo menos, para poder comer num restaurante, comer um sushi com a mulher. Isso que eu tô falando. Agora, se o cara não tem nem isso, ele não deveria nem estar procurando se relacionar. O cara deveria estar procurando, pelo menos, conseguir manter uma vida digna. Entende? Então entenda isso. Então essas mulheres, por mais bonitas que elas sejam, elas vão casar com homens comuns, elas não vão casar com um cara super bonitão do Instagram que tem 30 mil seguidores, brother. Você tá entendendo o que eu tô querendo falar? Então, você, que é um homem normal, que é um homem comum, que não é rico, você que não é um cara tão bonito, você pode sim se casar com uma mulher bonita, uma mulher desejável, uma mulher gostosa, uma mulher feminina, uma mulher que vai cuidar dos seus filhos, vai te amar, vai transar com você com gosto, não vai ficar com nojo de você. Por quê? Porque se você se relaciona com uma mulher que ela está inserida nesse contexto social, a beleza para ela vai ser algo menos importante do que a sua utilidade. Então você precisa ser mais útil do que bonito. Agora, você é um cara que nasceu com a genética privilegiada, nasceu bonito, tem cabelo na cabeça, tem um corpo bonito, cara, aí você vai voar. Aí você vai voar. Aí vai cair no seu guarda-chuva gotas de ouro. Por quê? Porque aí você tá com as duas coisas ao mesmo tempo. Você é um cara provedor, você protege tua família, tu serve as pessoas, você é bonito e é gostoso. Sabe lutar, sabe manusear uma arma, por exemplo, sabe atirar com a canela seca. Você é um cara que não deixa faltar nada em casa, é um cara proativo, arruma a torneira, ah, leva as crianças para a escola, sai com o cachorro para passear, ajuda a sua esposa em casa de vez em quando para ela não ficar sobrecarregada, acorda mais cedo, faz o café da manhã. Brother, você tá com a vida feita, você vai arrumar a melhor mulher possível dentro do seu contexto social. Ela pode não ser uma mulher que vem de uma família boa, ou uma família estruturada, ela pode não ser uma mulher que vem de uma família que tem dinheiro, mas provavelmente ela vai ser uma mulher que vai te satisfazer sexualmente, vai te satisfazer em casa, vai ser uma boa mãe para os seus filhos, não vai ficar te enchendo o saco, tá? E você vai ser um homem 100%, 100% preenchido no fator relacionamento. Entende? E se a gente estiver falando do contexto de um homem que é um homem que cresceu numa cidade ou está inserido num contexto cultural de pessoas mais ricas, pessoas que já estão ali nos 5% da população mais ricas do Brasil, aí, meu amigo, você vai ter que ser bonito. Aí você vai ter que ser bonito, cara.
Se você é um cara que estudou em escola particular, você é um cara que você sabe que a sua vida não é uma vida sofrida, você não teve uma vida sofrida, você é uma pessoa normal, você não passou dificuldade, você não passou fome, as coisas estão caras, mas você nunca passou fome, nunca teve problema, cara, você vai ter que cuidar da sua saúde, você vai ter que cuidar da sua aparência. Por quê? Porque nesse caso, o dinheiro já não é mais tão importante assim. Para pessoas que têm grana, para pessoas que já têm dinheiro, você ter mais dinheiro não importa tanto assim. Porque tudo que você precisaria, um carro, uma casa, viagens, tudo isso você já tem. Então, eu vou te dar o exemplo da minha esposa. A minha esposa foi uma mulher que ela cresceu rica, cresceu com dinheiro. Os pais dela sempre tiveram dinheiro. Ela sempre, pô, desde os 5 anos de idade, a minha esposa viaja para Disney todos os anos. Sabe quanto custa viajar para Disney com a família? No mínimo 30 mil reais por viagem. A minha esposa viaja todo o ano para Disney com a família dela. Quando eu conheci ela era esse tipo de mulher que ela já tinha, o pai dela já tinha comprado carro para ela. Ela veio de uma família que nunca teve dificuldade financeira, sempre teve TV a cabo em casa, sempre teve internet, sempre teve computador em casa, videogame. O que mais? A família tinha 3 carros em casa, 4 carros em casa. Morava num condomínio de luxo, onde só o condomínio, a mensalidade do condomínio era R$ 1.500. Tinha piscina, estudou em escola particular a vida inteira. Cara, eu conheci ela com esse contexto. Ela não precisou fazer faculdade, porque o pai dela não deixou ela fazer faculdade, porque faculdade deixa a mulher feminista, deixa a mulher esquerdista. Não que isso seja problema para algumas pessoas, né? Tô aqui falando do meu ponto de vista, da minha história, tá? Da história da minha esposa. Mas o que eu tô querendo dizer? Minha esposa, ela veio desse contexto. Dinheiro não era problema. Dinheiro não era problema. Então o que acontece? Eu tive que ser um cara muito além do que eu estava acostumado a ser. Eu precisei ser um cara que tinha um corpo bonito. Eu precisei ser um cara bonito. Eu não sei se eu tô tão bonito igual eu era na época, mas eu pelo menos era um cara bonito. Depois que eu casei, tive filho, eu fiquei meio judiadinho. Eu envelheci alguns anos aí. Mas eu precisei ter independência financeira. Eu já tinha meu carro, já morava sozinho, com 23 anos, eu acho. 23 anos. Eu já tinha meu carro, já morava sozinho, ganhava bem pra caramba pra minha idade. Eu era um cara bonito, eu era um cara que tinha um corpo bonito, eu era atlético, eu era um cara ativo, eu era um cara muito comunicativo, sabia me comunicar com qualquer pessoa, eu sabia me vestir extremamente bem, eu estava sempre impecável, visualmente falando, eu estava sempre muito cheiroso, eu comprava bons perfumes, não gastava dinheiro com perfume, mas eu comprava bons perfumes, ninguém precisava saber quanto que eu pagava no perfume. Perfumes contratipos eram mais baratos. Mas o que eu estou querendo dizer? Eu tive que jogar o jogo que tá fora dessa galerinha aqui dos 95% da população mais pobre, mais pobre. Por quê? No meu caso, ser bonito, saber falar, saber me comunicar, andar bem vestido, andar cheiroso fez toda a diferença. Para eu poder conhecer a minha esposa, poder namorar com ela e poder casar com ela. Se não fosse por isso a mais, esse a mais que eu tinha na minha vida, provavelmente eu não teria ficado com ela a primeira vez, não teria namorado com ela, não teria casado com ela, ela não iria querer. Que ela tinha muitas ótimas opções, até melhores do que eu financeiramente falando. Os namorados que ela teve antes de mim eram caras que eram empresários, cara que era dono de rede de restaurante, de bicho. Vamos combinar, o cara tinha muita grana. E eu não ganhava tanta grana igual esse cara. Teve um dos namorados que o pai era deputado em Brasília. O cara tem uma mansão de não sei quantos milhões ali no Lago Sul. Você tá entendendo? Eu tava competindo com esses caras. Eu tava competindo com esses caras, meu brother. Como que eu fiz para me diferenciar? Sendo mais bonito, mais forte, mais inteligente, me vestindo melhor e andando mais cheiroso. E aí é lógico, sempre vai ter um cara mais bonito que você, sempre vai ter um cara mais rico do que você, sempre vai ter um cara que anda mais bonito do que você, que tem um corpo mais bonito do que o seu. Mas aí você vai competir com a sua personalidade.
Às vezes o cara pode ser tudo isso, mas a mulher vai gostar do seu jeito, da tua entonação de voz, da tua família, do teu contexto de vida com que você trabalha. Porque às vezes a mulher, ela vai preferir um cara bonito, só que aquele cara bonito talvez tenha um emprego pelo qual ela não queira que o cara tenha. Sei lá, o cara viaja muito, a mulher quer que o cara viaje menos para ficar mais tempo com ela. No meu caso, eu trabalho em casa, sempre trabalhei, então nunca precisei pegar trânsito, ficar horas no trânsito para poder ir para o trabalho. Sempre trabalhei em casa. Então sempre tive tempo para ficar com a minha esposa e com meu filho. Isso foi uma coisa que para minha esposa fez diferença. Ela falou: eu não queria casar com um homem que saía 6 horas da manhã e voltava às 5 horas da tarde. Eu sou esse cara. Eu trabalho o dia inteiro em casa. Eu fico o dia inteiro em casa com ela e com meu filho. A diferença é que eu fico aqui no computador trabalhando, só que eu tô aqui com ela. E para ela isso faz diferença. Entende? Então o que que eu estou querendo dizer aqui? Quando você está inserido num contexto de vida mais pobre, você só precisa focar em ser um homem mais útil. E aí a questão da beleza, o corpo bonito, tudo mais, isso aí é um bônus, cara. Isso é um bônus. Vai ser melhor se você tiver. Mas se você não tiver, não fica com medo. Você vai conseguir se casar com uma boa esposa sim. Diferente do que essa galera tem falado pra você na internet. Essa galera aí, eles só querem te vender curso. Eu também quero te vender curso. Mas a diferença é que eu deixo muito bem claro isso. E eu sou muito sincero. Eu trago o meu ponto de vista do que eu vivi. Entende? Eu vivo a realidade que eu tô falando aqui pra você. Não é uma coisa que eu tirei da minha bunda. Não é uma coisa que eu li em algum lugar. Não, é uma coisa que eu vi. E eu vivo isso. Mas se você é um homem normal, você precisa sim investir em você mesmo. Você precisa investir no seu corpo, você precisa investir na sua linguagem, o jeito que você porta, o jeito que você fala, o jeito que você gesticula, o jeito que você olha para as pessoas, a sua estética facial. Pô, deixa a barba sempre aparadinha, o cabelo sempre cortado na medida do possível ali. Use roupas limpas, roupas mais bonitas, roupas de melhor qualidade, roupas que não te façam parecer um brucutu, sejam roupa de macho, não é roupa aviadada, mas também não é roupa do que tu tá usando ali a camiseta do material da construção, pô, a camiseta do Roriz lá, do deputado da tua cidade. Pô, usa uma roupa mais bacaninha. Vai usar um boné? Não usa boné de pedreiro, pô. Usa um boné mais bonitinho. Não precisa ser de marca. Eu não uso roupa de marca, irmão. Tô com a roupa do patrocinador aqui da Growth. Inclusive, ó, cupom Cunha, tá? Te dá até 12% de desconto na Growth Suplementos. Usa lá meu cupom, que você tá me dando dinheiro e tá ganhando desconto nas suas compras lá. Eu não uso roupa de marca. Eu compro as minhas roupas todas na Renner e no máximo na Zara, que é um pouquinho mais caro, mas é porque a qualidade é muito boa. Cara, eu não compro roupa na Nike, eu não compro roupa na Lacoste, Calvin Klein, essas coisas. Cara, eu não compro. Nunca precisei comprar. E sempre fui muito elogiado pelas roupas que eu usava, pelos perfumes que eu usava. E foi o diferencial para eu poder casar com a minha esposa. Todas essas coisas a mais que eu falei aqui, tá bom? Então, para resumir, cuide da sua aparência, cuide do seu corpo, cuide do seu intelecto, ganhe mais dinheiro, sempre vai ser melhor. Mas não fique com medo. Não fique assistindo vídeo na internet do cara falando que não sobra nada pro Betinho, tá? Porque tem uma série de fatores que envolvem um relacionamento. Tem uma série de fatores que vão entrar no jogo para poder decidir se uma mulher se relaciona com um homem ou não. Entende? Não tenha medo de arriscar, não tenha medo de buscar boas esposas. Não se rebaixe muito. Busque sim boas mulheres. Se você se considera um bom homem, se você se considera um homem de bom valor, mesmo não tendo muito dinheiro, mesmo não sendo muito bonito, mas você sabe que você é um bom homem, não desista de achar uma boa mulher. Porque 95% da população está no mesmo barco que o seu. E essas mulheres não vão conseguir se casar com os caras que estão no 5%. Não tem homem para todas elas. Então, tem você. E se você for um homem que você já está com a sua vida ali mais ou menos encaminhada, não falta nada na sua casa, você quer começar a investir mais no seu corpo, na sua aparência, quer melhorar sua testosterona, quer ser um homem mais disposto, quer acordar melhor, quer acordar sempre de pau duro,
Você quer ser um homem mais bonito, se veste melhor, você quer ser um homem mais musculoso. Cara, eu vou te convidar para entrar na nossa comunidade Homem Ultra. Vai estar bem aqui embaixo no primeiro link da descrição. Eu vou deixar o QR Code bem aqui nessa partezinha aqui também para você poder apontar a câmera do seu celular e entrar no site, tá? Então, a comunidade Homem Ultra é uma comunidade de homens. Se você for uma esposa, uma mulher que queira comprar para o seu marido também, fica à vontade. E lá dentro nós temos conteúdos passo a passo para você poder ter um corpo mais forte, um corpo útil e um corpo bonito. Você ser um homem que sabe se vestir melhor. Lá vai ter um conteúdo para quem ainda não tem uma esposa e quer aprender como encontrar uma boa esposa, como encontrar mulheres de alto valor. Lá você vai ter conteúdo sobre roupas, sobre como se vestir melhor, sobre como aumentar sua testosterona. Lá você vai ter conteúdo sobre dieta. Lá dentro você vai ter um treinador pessoal que vai montar treinos personalizados para você. Vai ter dieta personalizada para você e vários conteúdos sobre o universo masculino. Esse tipo de conteúdo que eu falo aqui no canal sobre treinamento, calistenia, alimentação, testosterona, relacionamento, todo esse tipo de conteúdo da forma mais pura e mais passo a passo possível. O meu melhor você vai ter lá dentro da comunidade. E além disso, você vai ter acesso aos outros membros da comunidade, que são homens como você, que têm os mesmos objetivos. Às vezes de lá pode sair uma boa amizade, pode sair um negócio, por que não? Lá dentro também eu vou te ensinar como que eu faço para ganhar dinheiro, como que eu saí da pobreza, me tornei um cara que já faturou mais de R$ 1 milhão antes dos 25 anos de idade, com o mercado de produtos digitais, trabalhando pela internet, que é o que eu sei fazer. Então, lá dentro da comunidade você tem tudo isso, todo esse tipo de conteúdo, o passo a passo e o meu suporte personalizado para você poder conversar comigo, tirar dúvidas diretamente comigo qualquer dia da semana, tá? Então, vai estar aqui no primeiro link da descrição do vídeo, vai estar no comentário fixado bem aqui embaixo e aqui nesse QR Code, se você quiser apontar e ir direto para o site para poder fazer a aquisição. Lembra, só compra se você realmente tiver condição financeira para isso. Se você não tiver condição, irmão, não tem problema. Assiste meus conteúdos gratuitos aqui que você já vai receber muita coisa boa que vai ser muito útil para a sua vida, tá? Então era essa propaganda que eu precisava fazer, é a forma que eu sobrevivo, né? A forma que eu ganho dinheiro, é a forma com que eu pago a escola do meu filho, pago a minha gasolina, a minha comida, levo a minha esposa para viajar. É com isso que eu trabalho, com vendendo cursos, mentorias e algumas aplicações de inteligência artificial, tá? Então eu não tenho nada para esconder aqui, não tenho vergonha de vender meu conteúdo, porque é algo que realmente ajuda as pessoas. Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar aqui nos comentários e me fala o que você achou desse vídeo, o que você achou desse tema. Você concorda comigo? Você não concorda? Comenta aqui embaixo para mim, para me ajudar no engajamento e se inscreve aqui no canal. Deixa seu gostei, aperta no botão hypar aqui embaixo para poder fazer esse vídeo atingir mais pessoas e eu crescer mais aqui e trazer um conteúdo melhor, né? Porque esse canal aqui está começando, a gente está estourando, tem muito vídeo indo muito bem, mesmo com só 2.000 inscritos. E eu agradeço muito a Deus, tá? Então, Deus te abençoe. Eu espero que esse conteúdo aqui seja útil para a sua vida, tá? Espírito Santo, abençoa esse rapaz, esse homem, essa mulher que está me assistindo aqui. Dê para ele sabedoria, entendimento, dê para ele conhecimento, repertório. Abençoa com beleza, abençoa com estética, abençoa com uma boa esposa ou com um bom marido, se for uma esposa, se for uma mulher que está assistindo. Quero declarar proteção, quero declarar discernimento, conhecimento, sabedoria na vida dessas pessoas que estão me assistindo. Em nome de Jesus, amém. É isso. Tamo junto, é só o começo. Até o próximo vídeo e sem tempo para perder.